E a letrinha pra gente tá pequenininha, né, para vocês aí, não tá? Esse rapaz que está em pé, você consegue ler o que está escrito ali? Ele consegue ler, significa que tá bom para vocês, né? Mesmo assim, eu vou aumentar a fonte. Eu vou aumentar a fonte mesmo assim. 34 para 36, acho que vai ficar bom. Tá bom para todo mundo aí, ó? Teste. O pessoal que usa óculos, ficou bom a letra ali? Então, pessoal, hoje nós vamos entrar um pouco mais a fundo em Python. Depois que a gente já aprendeu a fazer algumas atividades que envolviam soma, subtração, multiplicação, divisão, uso de variáveis, entrada de dados a partir do usuário. Agora nós vamos aprofundar um pouco mais em Python. Em Python existe um tipo de variável que é muito importante e interessante para nossa vida de desenvolvedor, que chama-se lista. Então, nós vamos trabalhar hoje em cima de lista. O interessante da lista é que ela é uma lista. Você consegue listar vários valores dentro de uma lista. Então, nós temos em Python duas ou três maneiras de criar uma lista em Python. Primeiro, você, obviamente, tem que dar um nome da variável. No caso, lista. Eu posso chamar de um nome mais emblemático, né? Lista de supermercado, pode ser? Lista de supermercado. Então, o nome da variável é lista lista mercado. Por que tão grande, né? Vai economizar 5 letras. Pronto, lista mercado. Beleza? É intuitivo. O que tem numa lista de mercado? Você tem um monte de coisa, né? Na é verdade? Quando você pensa em supermercado, qual é o produto que vem na tua cabeça, primeiramente? Quando você pensa em supermercado, qual que é o item que vem na sua mente em primeiro lugar? Arroz? Então, pessoal, nossa lista, para você criar uma lista, como que a gente faz? Para criar uma variável com valor 4, por exemplo, seria assim, correto? Ou então, um texto qualquer, você cria uma variável. Mas uma lista, ela tem uma natureza diferente. Vamos, por exemplo, criar outras variáveis aqui. Eu vou criar uma variável chamada alimento. Um alimento, aí Cid falou arroz. Então essa é uma variável texto que contém o valor arroz, certo? Depois, se eu disser assim, pensou em alimento arroz, aí depois eu quero pensar em hortifruti. É assim que fala, hortifruti? É assim, hortifruti? Alguém sabe? É algo assim, né? E aí, o que viria como hortifruti? Eu vou trocar assim para verduras. Verduras. A nossa colega ali falou maçã. Mas maçã não é uma verdura. Então, eu vou colocar como fruta. Uma verdura poderia ser um pepino? Um pepino. Tá bom, de exemplo. Aqui nós temos 3 variáveis que são do tipo texto, ou mais conhecido como str, string. Ainda assim, você percebe que aquilo não é uma lista, você tem 3 variáveis independentes. Dentro de uma lista, eu posso aqui, primeiramente, criar uma lista vazia. Para criar uma lista vazia, você pode chamar ela dessa maneira. E aqui nós temos uma lista vazia. Você está enxergando bem? Você? Tá? Se você quiser, você pode sentar mais para cá, aqui mais para perto. Depois você voltaria para o fundo. Tá, então temos uma lista vazia. Uma outra maneira de criar a mesma lista vazia seria dessa maneira. List, entre parênteses. Então, eu tenho uma outra maneira de criar uma lista vazia.
Professor, como que a gente pode ter certeza que o que o senhor está fazendo aí realmente é uma lista? A gente pode usar a função type. Vocês lembram da função type? Na primeira linha de Python tinha lá, type, naquele arquivo do Google Colab. Então, bora fazer aqui o type para a gente. Eu vou colocar aqui um print e vou falar assim, ei, imprima para mim o tipo da variável alimento. Eu vou colocar aqui, tipo da variável alimento. Tipo da variável alimento. 2 pontinhos, a função type. E coloco aqui a variável alimento. Se eu executar, o que vai acontecer para a gente? Ele vai imprimir o tipo, certo? Eu vou executar aqui. Python, o nome do arquivo é... Começa com L? Não. Lista, LI, isso aqui. Vou dar um Enter. E a resposta é que o tipo da variável alimento é str, porque é uma string. Agora vamos imprimir novamente, só que dessa vez a lista mercado. Eu vou colocar aqui, eu vou repetir o print. Eu posso dar um pulo, pessoal, fazendo um print vazio, quebrar uma linha, colocar um print vazio aqui e um print vazio no final. Então, o tipo da variável lista mercado. Aqui e aqui. Certo? Bora fazer o teste, salvar e executar novamente. CLS, limpa o terminal. Executar o Python novamente. E lá nós temos que o tipo da variável lista mercado é uma lista. Então é assim, você puxa o type e ele te informa qual é o tipo da variável. Temos uma lista. Ok, professor, e agora? O que nós podemos fazer com essa lista? Nós podemos adicionar dentro da lista as nossas variáveis. Então tem o alimento, verdura e fruta. Como que a gente faz para adicionar? Vou colocar aqui, adicionar elementos na lista. Então, chamo a lista aqui novamente, lista, mercado, ponto. Existe uma função chamada append. Ela significa inserir, adicionar dentro da nossa lista. Append, eu coloco lá alimento. Eu posso continuar com essa lista append, novamente, colocar verdura e também adicionar na mesma lista a fruta. Então, temos aqui uma lista que contém 3 elementos: fruta, verdura e alimento. E agora eu vou mandar imprimir. Eu vou aproveitar, vou apagar isso aqui, vou apagar esses 2 aqui embaixo, e vou reescrever, e falando assim, lista, só lista, né? Tá bom? Lista de mercado. E vou dar também um pulo aqui de uma linha, só para ficar mais bonitinha, né? Pessoal, se eu usar /N, eu pulo uma linha na hora de imprimir. Então, lista mercado vai sair numa linha, /N faz uma quebra de linha, e o restante depois vai na linha de baixo. Então, eu vou executar novamente agora o nosso arquivo para ver o que tem dentro da nossa lista. CLS, para limpar a tela, e Python. E o que nós temos dentro da lista? Faltou o quê, pessoal? Veja que eu ainda estou chamando type. Eu tenho que remover o type e imprimir novamente a nossa lista, que no caso aqui é lista mercado. Agora sim, cruzem os dedos, vai dar certo. Olha lá, lista de mercado, arroz, pepino e maçã. Dúvidas, perguntas? Captou? Tranquilo? Beleza? E se eu pedisse uma atividade agora, que seria assim: faça um algoritmo em Python aí, em que você vai pedir para o usuário o nome dos itens do supermercado e você vai adicionando numa lista. Ao final, você imprime a lista.
Pode ser assim? Mas por enquanto não, né? Vamos continuar. Vamos continuar aqui então. Olha só. Professor, eu posso fazer de outra maneira isso que o senhor fez aí? Vamos fazer uma outra lista então? Vou fazer uma outra lista. Nessa outra lista, eu vou criar a lista já com os valores da lista. Com os valores. Na criação da lista, os valores. Então, eu tenho aqui lista... Lista de quê? Lista... Disciplinas. Pronto, lista de disciplinas. Ninguém deu sugestão, vai ser essa daqui. E nesse momento, em vez de criar a lista vazia, eu já posso dar os nomes. Então, a disciplina que vocês mais gostam... A segunda que vocês mais gostam. E a outra pode ser física. Vocês amam física. Agora eu vou imprimir essa lista. Bora imprimir? Barra N para pular uma linha. Aí, disciplinas, 2 pontinhos, barra N, vai quebrar 2 linhas. E aqui vou chamar a lista de disciplinas. Vamos executar. CLS, eu limpo a tela e chamo aqui a execução do Python, o nome do arquivo .py. Executou, e lá nós temos disciplinas. Matemática, português e física. Qual que é a diferença dessa lista para essa daqui? A primeira eu criei vazia e fui adicionando elemento após elemento. A segunda não criei vazia porque na hora que eu criei a lista, eu já dei os valores da lista. Certinho? Bacana? Tranquilo até agora? Professor, depois que você coloca as coisas dentro da lista, tem como alterar o valor que está dentro da lista? Tem, pessoal. Bora ver? Primeira coisa aqui que eu vou fazer é o seguinte. Eu quero mostrar para vocês a possibilidade da gente determinar o tamanho de uma lista. Então, aqui está com tamanho igual a outra, né? São 3 elementos. Eu vou colocar abreviações, MAT. A abreviação de português seria PO. Física seria FIS. O quê? Química vai ser QI. Aqui nós temos 4, nós temos 3. É só para evidenciar a diferença de tamanho. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui tamanho. Eita. Não, pode ser isso. Tamanho das listas. Então você tem uma função chamada len. Então eu tenho aqui tamanho. Eu vou colocar tamanho apenas como T mercado e T disciplinas, representando tamanho. Certo? Professor, e agora, para ver o tamanho de uma lista, você usa a função len. Len é uma função que você tem... Olha, ele fechou lá, palhaço. Len é uma função que você tem a possibilidade de jogar dentro dela um objeto e ela retorna o tamanho desse objeto. Então, nós temos lá len que recebe lista, o quê? Mercado. E embaixo, len, que também vai receber o argumento lista, disciplinas. Nós sabemos que o mercado vai ter que ter o tamanho 3 e disciplinas o tamanho 4. Então, eu vou imprimir para ver se isso é verdade. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver... Eu vou imprimir diferente, bora ver se vai dar certo. Um jeito diferente de imprimir aqui. Eu coloquei essa string com 3 aspas duplas no início e 3 aspas duplas no final. Só que não sei se ele vai aceitar o F, deixa eu ver. O F aqui, aí depois eu vou escrever aqui um barra N, só para a gente pular, quebrar uma linha.
No final, eu quero que ele quebre outra linha também. Eu não sei se você vai aceitar isso. É um experimento que eu estou fazendo durante a aula. Vamos lá. Print. Aí eu quero aqui... Não, print já está lá, né? Eu vou escrever aqui tamanho da lista mercado. 2 pontinhos. Abre o jogo de chaves. Coloca T, mercado. Depois eu tenho... Eu coloco um barrinho aqui também? Coloco, né? Deixa tudo junto, deixa junto, né? Deixa junto. Então, tamanho da lista... É o quê? Disciplinas? Da lista de disciplinas. 2 pontinhos. E coloco o T, o quê? Disciplinas. Vamos ver se isso aqui vai dar certo? Então, vamos executar aqui. O arquivo é sempre Python, nome do arquivo, .py. Executei. Olha só, nós temos aqui tamanho da lista mercado, 3. É 3 mesmo? 1, 2, 3. Disciplina, 4. Então eu pensei, olha que bacana, nós já sabemos criar uma lista, sabemos imprimir a lista e sabemos determinar o tamanho da lista. Pessoal, para não ficar maçante e faltando 13 minutos para o intervalo, eu vou querer que vocês façam uma atividade. Nessa atividade, que é sempre em equipes, eu quero que vocês façam o seguinte. Peraí, deixa eu ver se dá certo isso. Não vai dar certo o que eu quero que vocês façam. Porque eu preciso ensinar vocês a fazer um loop. Vocês não sabem um loop ainda, né? Eu vou mostrar rapidinho como faz um loop, aí vocês vão fazer o exercício. Vocês observaram que toda vez que eu imprimo uma lista, eu sempre imprimo numa linha só? Bora aprender a imprimir cada item da lista por vez, um por vez? Como que a gente faz isso? Olha só, um por vez, vamos lá. Para mim imprimir um por vez, eu preciso da seguinte situação. Um lastro de repetição chamado for. For. Então, o for é como se eu estivesse falando para. O for significa em português o para. Então, vamos descrever o seguinte aqui. No Scratch, vocês tinham lá, repita sempre. Não tinha o sempre e o tal, ou repita 10 vezes? É exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, para uma variável i, que recebe 0, até ela alcançar o número 5, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Então, o que seria essa alguma coisa? Faça, né? Aí eu diria o seguinte, olha, imprima o valor da variável i. Então, isso daqui em português significaria isso. Para uma variável i que tem o valor 0 até o valor 5, você imprima ela. Só que eu preciso fazer o quê? Que essa variável i, ela sempre mude o valor dela. Porque senão seria um laço de repetição infinito. Então, ela sempre vai receber ela própria mais 1. Então, na primeira vez que essa variável... Vocês estão conseguindo enxergar aí? Na primeira vez que esse comando para, que para nós é o for, ele for executar, ele vai pegar e vai imprimir a variável valendo o quê? Valendo 0. Depois ele entra nessa linha e faz a variável valer o quê? 0 mais 1, que vale 1. Aí ele sobe lá no laço de repetição e imprime 1. Ele sobe de novo, porque somou, imprime 2, até ele bater 5. Quando deu 5, até 5, ele ainda executa o 5, e quando der 6, que 5 mais 1, 6, ele vai parar o loop, não vai mais imprimir, não vai mais repetir. Então, em Python, nós temos algo parecido com isso, que no caso seria o for. Então, como que seria o for? For, que seria o para, uma variável chamada... Eu vou usar a mesma variável i, que dentro da lista, que no caso eu estou substituindo o até 5,
pela lista. 2 pontinhos, ele vai fazer o que aqui? Print, variável i. Então, isso aqui em Python é isso aqui em, digamos, português. Certo? Então, para variável, já sabe o que é variável, não sabemos o que é variável? Já fizemos até atividade falando ponto do que é variável. E essa variável ela vai receber 0, é o valor inicial dela. E sabemos que até 5, a intenção é de que essa variável vai começar no 0 e vai chegar até 5. Como vai chegar até 5? Nós temos aqui a linha de comando que faz ela chegar até 5. Toda vez que passar por essa linha, ela vai somar mais um, mais um, mais um, até ela chegar a 5. Quando chegar a 5, o que esse laço de repetição vai fazer? Ele vai parar. Na hora que ele falar, epa, essa variável é 6, não é mais menor ou igual a 5. Ela vai interromper aí. E o que ela fazia dentro dessas 2 linhas? O que ela fazia? Só imprimia a variável. Eu não expliquei a mesma coisa de novo? É a mesma explicação. É ou não é? Então, quando você pega isso aqui que está em português, que eu expliquei, e joga para cá em Python, é a mesma coisa que ele faz ali. A diferença é que, no lugar de até 5, você tem uma lista, e dentro dessa lista tem uma quantidade de elementos. Pode ser 5, pode ser 3, pode ser 2, pode ser até 0. E ele vai fazer o que com essa variável aqui? Vai pegar cada elemento desse que está na lista, vai atribuir para a variável i, que eu chamei de variável i, e vai fazer o que na linha seguinte? Vai imprimir esse valor, que é o que fazia lá em português. Professor, e onde é que está a parte de fazer com que a variável fique somando mais um? O Python, que é inteligente, faz isso para nós automaticamente. Automaticamente ele sabe, opa, nós estamos no laço de repetição. Então o cara está usando essa variável, eu sei que ele quer que é um laço de repetição, tem que repetir. Então ele quer que o laço sempre faça com que a variável caminhe valores diferentes. Então ele automaticamente faz para nós essa diferença. Certo? Então Python, no final das contas, facilita a nossa vida. Vindo para cá, no VS Code, vamos imprimir dessa maneira, usando for, a nossa lista. Então, eu posso chamar de variável i, só para manter a explicação? Vou chamar de variável i. Variável, underline i, aonde? Em lista de mercado. 2 pontinhos. O que é para fazer? Imprima para a gente a variável i. Eu vou colocar aqui um comentário que seria um print também, só para a gente ter como explicação que é isso que está acontecendo. Vou escrever aqui laço de repetição do for. 2 pontinhos, barra n, esse n tem que ser minúsculo, barra n, para dar uma boa separação lá. Vamos executar novamente. CLS limpa a lista. Python executa o arquivo. E o que nós temos? Laço de repetição for. Ele pegou cada item que está dentro de uma lista e imprimiu separadamente. Então, nós saímos disso daqui e saímos para uma lista por linha, um item por linha da lista. Então, pessoal, seria bom eu botar um print aqui embaixo também, né? Que aí dá uma separação para a gente, bem aqui. Executando novamente, CLS. Só para dar aquela separaçãozinha da última linha aqui embaixo. Professor, então, quer dizer que se o Senhor pedir uma atividade para nós, aonde essa atividade faça com que eu peça para o usuário digitar várias vezes o valor de uma lista, eu usaria o for? Sim. E de que maneira você poderia usar? Você poderia usar assim, ó. Eu tenho um laço de repetição e eu quero que esse usuário... Eu posso pedir sem isso, né? Não sei se é uma complexidade que não vai ser pedido para o usuário fazer isso, por enquanto. Eu vou pedir para você mesmo fazer igual eu fiz. Você dá os valores para a sua lista.
Então você vai fazer o seguinte, a atividade é o seguinte, eu quero uma lista de 7 itens, você vai adicionar essas variáveis dentro da lista, cria variável mesmo, cria variável, dá um valor para ela, adiciona dentro da lista e depois imprime o tamanho da lista e cada item da lista em linhas separadas, usando o for. Essa é a atividade que vocês vão fazer agora, hoje, nessa aula em equipe. Repetindo, atividade. Vocês vão criar 7 variáveis. Para cada variável, você vai botar um produto de supermercado. Ou pode ser uma lista de qualquer outra coisa que você queira. Mercado, disciplinas, time de futebol e assim por diante. Depois, incluir essas variáveis dentro de uma lista. Depois, imprimir as informações, tamanho da lista. E também imprimir para cada linha um item dessa lista. No mínimo, eu quero que essa lista tenha 7 itens. É daí para cima. Podem começar. Professor, eu posso usar o Google? Pode usar o Google, pesquisar lá, lista em Python e toca o barco. Vocês querem que eu escreva aqui a tarefa? Pronto, só isso. Pessoal, intervalo 3h30, vocês podem sair, na volta vocês continuam a atividade. Só lembrando que depois, no final da atividade, eu vou sortear uma equipe para vir aqui na frente fazer essa atividade. A equipe que vier e fazer a atividade já vai garantir mais meio ponto. Professor, e se a equipe não der conta? Aí isso é difícil, né? Eu espero que dê conta. Vou bloquear aqui, aí eu volto daqui a pouquinho. Então, quem vier fazer a atividade de criar no mínimo 7 variáveis, aqui no caso, como é uma atividade feita aqui na frente, eu vou reduzir para 3. Adicioná-las em uma lista, imprimir o tamanho da lista, imprimir cada item na lista em uma linha. Então, no diário, eu vou dizer um número e vou chamar pelo número do estudante. Então, pode dizer, o professor escolheu meu número porque ele sabia que era meu número. Não, eu vou entrar aqui no sorteio online. Então, a turma tem quantos alunos? 36. Então, vai ser sorteado até o 36. Quem vier e fizer, vai ganhar meio ponto. Se você não sabe fazer, já diz logo, professor, não sei fazer, não. Aí já sorteio um outro. Eu vou sortear, no máximo,
até 5 estudantes. Depois disso, eu mesmo vou fazer a atividade. Aí ninguém ganha meio ponto, né, nesse caso. Então, sorteando, e o felizado é o número 19. Quem é o número 19? Será que é você? 19 é... Tan, 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 tan. Kelvin Kendall, parabéns, você é o felizado. Ê! Cadê ele? Nunca nem veio. Tá, então de 5 já foi 1. São 4 agora. 4 pessoas. Sortear sem repetir o resultado. O próximo, então, é... Número... Número 12. O número 12 é... Emily Safira. Parabéns. Cadê ela? Não acredito. Desistiu? Esse sorteio não tá bom, não. Isso aí é o pensamento de vocês, tá vendo? Tá desviando o assunto aqui. Eu vou torcer para a Stephanie Eduarda ser sorteada. Cadê a Stephanie? Que isso? Deu nervoso, foi? Então vamos lá. Vamos cruzar o dedo para ser Stephanie Eduarda. E o número é número 6. Passou bem longe. 6 é... Cláudio Mendonça. Cláudio, cadê tu? Cláudio desistiu, então já foram 3, né? Falta mais 2. Cláudio perdeu a oportunidade de ganhar meio ponto, Cláudio. Então vamos para o penúltimo sorteado. O penúltimo sorteado vai ser... o número alto, é Stephanie Eduarda. Vamos lá, Stephanie. Qual número que é? 26? Naila Rafaela Trindade Marques. Ei, Naila, vamos lá. Não vai? Só falta 1, pessoal. Só falta 1, não é possível. E agora, a última pessoa, 22. 22 é Luiz Carlos. Não veio? Se fosse para ganhar um carro, será que estava aqui? Não estava, né? Pessoal, então, eu sorteei 3 pessoas que não estão aqui, né? Então, eu vou repetir 3 vezes o sorteio, então. Vamos lá. De 3, quem é? 23. Maicon César Meirelles. Cadê o Maicon? Você quer vir, Maicon? Meio ponto. O Maicon é o herói da sala. Vem cá. Vou apagar aqui e você faz, tá? Vai buscar as coisas. Vai roubar o vídeo, não serve.
Então, qual que é esse site que eu vou mostrar aqui para vocês? Só que, antes de mais nada, não posso esquecer de anotar o meio ponto do rapaz ali, né? Pessoal, qual que é o site? O site é esse aqui, ó, W3. Aí você tem lá... Aqui no caso é o SQL, mas não é isso que eu quero, é o Python. Eu vou pegar e vou aumentar aqui o tamanho da fonte para que vocês consigam ver. Então, esse é o site, anotem ele. www.w3school.com.br/python. Então, esse é o site. Professor, mas eu percebo que esse site aí que o senhor está mostrando, ele está todo em inglês. Aí eu lembro que vocês têm que aprender inglês, né? Linguagem de programação é inglês. Mas vocês podem vir aqui, ó. Você pode vir aqui, 3 pontinhos. Aqui embaixo tem um traduzir. Clica em traduzir, aí o texto que estava em inglês, provavelmente vai ficar em português. Eu deveria ter ficado já, né? Aqui, ó, português. E agora ficou em português. Pode observar aqui, ó, aprenda Python. Python é uma linguagem de programação popular. Então, dessa maneira, você pode traduzir para português. Professor, o que tem de legal aí? Dentro desse site, nós temos a possibilidade é um tutorial, né? É um tutorial. Então, por exemplo, início do Python. Aí você tem aqui algumas informações, exemplo do print. Assim você imprime uma mensagem. A possibilidade de manipulação de arquivos, de banco de dados, um teste. Então, ele te permite que você clique aqui, ó, para fazer um teste. Cadê? Tente você mesmo. Ele está mostrando o print. Quando você clica aqui, no Tente Você Mesmo, ele abre um novo navegador, onde ele vai apresentar o print, o comando de um lado, o resultado do outro. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a possibilidade de alterar esse valor. E colocar assim, olá, TDS subsequente. Mandar executar e a resposta deve aparecer aqui. Olha lá. Olá, TDS subsequente. Certo? Então, tem essa possibilidade de imprimir, de executar, né, de uma maneira que você pode testar os códigos. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui em Introdução ao Python. Aqui tem a explicação do que é o Python, para que serve, e, novamente, a dica ali do Python. Eu tenho outra introdução ao Python. Ele também ensina a instalar, né? Tem aqui como instalar o Python no seu computador, como verificar a versão do Python, e assim por diante. Aqui nós temos sintaxe do Python. Você vê que ele vai traduzindo tudo, né? A sintaxe do Python. Então, ele aqui, ó, como aprendemos na página anterior, a sintaxe do Python pode ser executada escrevendo diretamente na linha de comando. Então, aqui tem alguns exemplos. Alguém falou para mim sobre chaves. Algumas linguagens de programação usam chaves para delimitar os blocos de comando, tipo Java. Mas Python não usa chaves para criar um bloco de comando. Ele utiliza o recuo. Então, por exemplo, como que eu sei que print ele faz parte do bloco de comando do if? Porque existe esse espaço bem aqui, ó. Então, se o print não fizesse parte do bloco de comando do if, ele estaria na mesma linha. Como ele está recuado aqui para dentro, ele faz parte da linha de comando superior a ele. Certo? Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo em que vai dar um erro. Porque quando você coloca um bloco de comando, geralmente ele é acompanhado com 2 pontos. Ele espera que você escreva uma linha, no mínimo, que esteja recuada. Aqui, no caso, se você executar, se clicar em Tente Você Mesmo, e eu vou clicar aqui, ó, ele vai nos levar para uma outra página,
aonde ele vai apresentar aqui um erro. No caso aqui já deu erro, né? Porque ele está falando da indentação. Então eu vou vir aqui, eu vou executar novamente. Não, só que eu vou mudar a mensagem para mostrar para vocês que é diferente. Então, espera aí. Fora da indentação dá erro. Eu vou executar. E olha só, deu um erro. Fora da indentação e dá erro. Temos aqui um erro. Qual que é o nome do erro, professor? Erro de indentação. Ele esperava que tivesse um bloco ali. Então, como que corrige isso? Como que corrige isso? A gente vem aqui, ó, e dá. No caso, eu dei um tab. Um tab é a mesma coisa de 4 espaços. E agora vou mudar a mensagem. Agora está na indentação. Está na indentação significa que esse recuo fala para o Python que essa linha de comando faz parte desse bloco aqui. Porque tem 2 pontos. Então, toda vez que tem 2 pontos, ele espera que tenha um recuo e, no mínimo, uma linha. Então, eu vou executar e vamos ver o resultado. Agora está na indentação. Então, começa assim, né? Até agora, nós não trabalhamos com nenhuma parte que exigia esses 2 pontos e tivesse indentação. Mas agora vocês sabem que daqui para frente tem que ser assim. Então, fechando. E aí, vamos ver agora. Aqui nós temos mais um outro, mas é só exemplo de indentação. Então, eu vou tentar assim mesmo. Não, ou então eu volto aqui. Eu vou seguir, porque senão vai confundir a cabecinha de vocês. Então, comentários. Comentários em Python, nós já sabemos como que é. O professor está cansado de fazer. Coloca um jogo da velha, cerquilha, ou hashtag. E esse comentário está aqui, né? O professor já faz várias vezes. Aqui é porque eu apaguei, né? Só dar um Ctrl Z. Acho que não vai mostrar. Mostrou, está aqui. Então, olha só. Hashtag, ficou tudo verde. É um comentário em Python. Então, vamos para o próximo. Variáveis em Python. Lembra do Google Colab? Várias atividadezinhas? Então, aqui nós temos também explicando sobre variáveis. Então, nós temos... Que horas são? É 4h40? Falta 7 minutos. Quando for 4h40, a gente encerra, viu? Eu tenho que ir embora. Quando for 4h40. Na próxima segunda-feira, talvez eu fique mais tempo. Oi? Você queria ficar? Era? Pessoal, variáveis nós já conhecemos, né? Certo? Então, aqui nós temos criação de variáveis. Pessoal, que tipo de variável é o x aqui? O tipo da variável. O valor é 5. Qual que é o tipo? Inteiro. O tipo da variável y, qual que é o tipo? É o quê? String. Se eu clicar aqui em tentar, você mesmo. Ele é tão básico que ele está mostrando assim, olha, você declara a variável e imprime o valor dela. 5 e John. Porque 5 e John. Beleza, e se eu não quisesse imprimir os valores da variável e sim um tipo, o que eu faço? Eu não quero imprimir o valor da variável, mas sim o tipo. O que eu faço? Eu uso qual função para isso? Exatamente. Função type. Eu vou lá, coloco type, abre parênteses, fecha parênteses. Aqui também, type, abre parênteses e fecha parênteses. Então, em vez de sair 5 e John, ele vai sair o tipo da variável, que é um int e o str. Olha lá, int e str. Certo? Professor, mas se eu quisesse botar um texto aí junto? Para botar um texto junto com um comando, você pode fazer assim, entre aspas. Eita, ele não é igual o VS Code, né? Então eu tenho que fazer F, 2 pontinhos, seleciona isso daqui, dá 2 pontinhos aqui, abre chaves, fecha chaves, e bora ver se vai dar certo. Não vai dar certo, ele não vai permitir. No navegador isso aqui não vai funcionar. Quer ver? Vai dar um erro. Aceitou. Aqui, type x é um int.
E aqui embaixo eu faço a mesma coisa. Eu posso até copiar toda a estrutura e mudar só a letra. Ctrl V, coloco Y, e aqui Y. Ctrl, executa. Então agora ele vai dizer, né? Type de X é isso, type de Y é aquilo. Ou seja, eu mostrei um exemplo de colocar variável e texto ao mesmo tempo no mesmo print, que é usando o F, duas aspas, e todo valor de comando ou variável entre chaves. Beleza? E aí ele continua, né, com a explicação. Aí ele dá outro exemplo. Aí ele dá uma fundição. O que é uma fundição, gente? O que é fundição? Na verdade, troca a palavra fundição por conversão. Aí ele está convertendo um int para um string, um int para um int, né? E aqui um int para um float. Obtém o tipo. Nós acabamos de fazer esse exemplo. Obtém o tipo usando a função type. Acabamos de fazer esse exemplo. Aspas simples ou duplas. Para o Python, tanto faz. Vai funcionar com duplas e vai funcionar com aspas simples. Maiúsculas e minúsculas. Para o Python, a variável A minúsculo é diferente de variável A maiúsculo. São duas variáveis, não é a mesma variável. Então, maiúsculo e minúsculo faz diferença no Python. E aí acabou, né? Ele clica aqui, clica em próximo, aí ele vai para o próximo tópico, que é nomes de variáveis. Aí tem as regras. Não pode começar com sublinhado, não pode começar com número. A variável deve conter letras, números sublinhados, mas sempre assim. Nomes de variáveis que são legais. Dessa maneira, assim, assado, assado e assado. Se você botar um número aqui no início, ele não vai funcionar. Se você botar uma letra maiúscula na variável, também funciona, só que não é recomendável. Aqui tem outro exemplo, aqui são variáveis que vão dar errado. Então, são variáveis o quê? Ilegais. Começar com número vai dar erro. Botar um tracinho entre as palavras vai dar erro. Colocar um espaço entre o nome da variável vai dar erro. E aí, nome de variáveis com múltiplas palavras. Aí você pode usar a metodologia do camel case, que é isso daqui. A primeira letra minúscula e cada palavra vai ter sua primeira letra maiúscula. Isso é o camel case. Pascal case, todas as letras começam com maiúsculo. E o que é mais comum em Python é isso daqui. É o snake case, que é o caminho da cobra. Tudo minúsculo, e se tiver mais de uma palavra variável, você separa por underline. Esse é o método que o Python mais usa e que o professor usa também. Certo? E assim, pessoal, você vai seguindo. Tem vários exercícios aqui que a gente pode estar adotando nas próximas aulas. É mais prático, né? É mais interessante assim? Então, a partir da próxima aula, a gente vai fazer os exercícios e os exemplos que estão nesse site. Certo? Então é isso. Nós vamos começar a partir de cordas na próxima aula. String. Corda significa string. É porque está no inglês aqui, ó. Eu vou mudar para português para inglês. O nome é strings. Então, anota aí. Próxima aula, quarta-feira, o professor vai abordar strings. E vai usar esse site aqui para vocês terem uma âncora de material de consulta. Certo? Aí eu faço uma atividade baseada nos exemplos que eu dei aqui, eu faço uma sequência de atividades, tá bom? Fechado? Então, beleza. Pessoal, vocês estão dispensados, por favor, desliguem os computadores.